Olá, pessoal. Eu sou o professor Marcos Severo, líder de tema na divisão de marketing da AMPAD. Estou acompanhado do professor Rafael Barreiros Porto, da Universidade de Brasília, diretor de comunicação e publicações da AMPAD. Essa é a segunda fase do seminário de pesquisa de marketing da AMPAD. Nessa segunda temporada, nós vamos conhecer um pouco mais das impressões de grandes pesquisadores da nossa área, da nossa divisão. Hoje nós temos aqui o professor Walter Vieira, da Universidade Estadual de Maringá. Eu vou apresentar o professor Walter, depois abrir a palavra para o professor. Bom, o professor e pesquisador Walter Afonso Vieira possui doutorado em administração pela Universidade de Brasília. Possui 3 pós-doutorados e uma livre-docência. É professor e pesquisador da Universidade Estadual de Maringá desde 2011. Antes, passou pela Universidade Federal do Paraná entre 2009 e 2011. É bolsista de produtividade em pesquisa 1D do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Possui 4 livros publicados e 101 artigos científicos publicados. Entre suas publicações, destacam-se trabalhos no Journal of the Academy of Marketing Science, Journal of Business Research, European Journal of Marketing, Journal of Retailing, Industrial Marketing Management, Journal of Retailing and Consumer Services, entre outros. Walter Vieira está no top 10.000 de pesquisadores da América Latina, segundo o AD Scientist and University Ranking, e é top 3 recém-doutor entre os doutores em administração no Brasil mais produtivos, segundo o ranking divulgado em 2016. Foi agraciado com o Prêmio Jovem Pesquisador da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, além de inúmeros reconhecimentos e premiações, melhor artigo em congressos, melhor revisor, entre outros. Seja bem-vindo à inauguração da segunda fase do Seminário de Pesquisa de Marketing da AMPAD, Val. Muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, professor Rafael, professor Marcos. É um prazer falar com os colegas. Walter, bem-vindo ao Seminário de Pesquisa em Marketing da AMPAD. Nesse seminário, a gente vai fazer um bate-papo acerca de carreira de pesquisador em marketing, processo de desenvolvimento de projetos de pesquisa, orientação e atualização profissional. Inicialmente, gostaríamos de ter a sua percepção acerca da carreira científica em marketing. Como que você pensa que deve ser uma boa construção dessa carreira científica nessa área? Eu penso que a carreira acadêmica, ela principalmente científica, um pouco acadêmica também, ela parte por 2 vertentes, na qual os novos alunos têm condições totais de desenvolver aspectos de marketing dentro do curso de administração, conseguir construir bons estágios em empresas que trabalham com canais de distribuição, novas companhias que agora estão lidando com características de marketing digital, e assim começa a fazer uma carreira um pouco acadêmica em marketing por meio da instrutoria, do treinamento, do desenvolvimento desses jovens talentos que vão atuar no mercado. Quando desdobra para o segundo ponto, que é um ponto mais científico, aí ele envolve uma construção de ciência que acaba sendo validada pelo periódico, acaba sendo chancelada pelo nível de qualidade da publicação. A qualidade vai ter um impacto na geração desse conhecimento que futuramente vai ser utilizado. Então, a carreira científica, na segunda vertente, ela acaba sendo construída passo a passo, evidentemente, ao longo dos anos. O indivíduo ele vai conseguir observar que o primeiro trabalho, que é uma monografia, depois uma dissertação, depois uma tese, depois um artigo número 1, ou 2, ou 3, ele vai se desenvolvendo com mais qualidade, tanto filosoficamente, quanto argumentativamente, quanto metodologicamente, quanto em termos de aplicação. Então, ao estudar mais, ao pesquisar mais, ele vai obtendo uma construção de carreira. E a carreira, ela é extremamente gratificante, porque o sujeito ele pode migrar de carreira ao longo da vida, pode sair de uma carreira científica e para uma carreira corporativa, trabalhando como Chief Marketing Officer, CMO,
de diferentes companhias. A gente teve diversos alunos aqui que passaram pelo mestrado, mas não necessariamente seguiram a perspectiva científica, mas sim a perspectiva empresarial. Pegaram o background, pegaram a metodologia, pegaram a literatura internacional e estão aplicando em grandes empresas. Essa é a observação. Pegando o seu histórico de pesquisa, a gente vê que você, bom, desde o seu doutorado para cá, você começou dentro de uma área, né, do marketing mais específica de comportamento do consumidor e, posteriormente, terminou inserindo aí o tema de desempenho em vendas, principalmente, ao longo desse processo. Ao longo desse percurso, você percebeu que um determinado tema seria mais, não digo mais fácil, mas mais viável de você trabalhar ao longo dessa trajetória? Ou que jeito que foi a decisão dessa, eu não sei se eu posso dizer mudança, mas essa aglomeração de outra linha de pesquisa que foi agregado ao longo da sua trajetória? Eu desenvolvi a trajetória por meio de uma vertente que eu gostava muito. Ela começou em meados de 2002, 3, 4, que era uma microparte do marketing que estudava o consumidor. Então, uma perspectiva bem individual, bem micro. Ao longo dos anos, eu fiz um mestrado nessa área, estudando mais perspectiva de consumidor, o doutorado também, até porque o orientador do doutorado tinha um foco bem individual de psicologia. E ao longo dos estudos pela perspectiva do consumidor final, do indivíduo, eu comecei a notar que também tinha outras vertentes que eu poderia compreender melhor. Então, surgiu a partir também de um desejo, também de uma vontade, também de um tesão particular para com algumas áreas um pouco diferenciadas do que consumidor. Aí, essa perspectiva de outra área, por exemplo, eu passei uma temporada em 2007, 8, 9, estudando preço e estratégia de preço, manipulação de preço, impacto do preço. Eu comecei a entender que outras áreas também geravam um conhecimento extra em termos longitudinais, de lateralidade. E, ultimamente, eu venho pesquisando um pouco mais aspectos ligados à perspectiva mais macro. Então, eu comecei a tentar compreender até que ponto eu poderia ajudar companhias, quer com fins lucrativos, quer sem fins lucrativos, a aumentar o resultado. O museu aumentar a taxa de visitantes no museu, uma associação como a APAI aumentar a taxa de recebimento de doações, etc. Essa perspectiva mais macro do marketing acabou me dando uma vertente diferente, uma perspectiva mais micro do consumidor. Então, foi basicamente essa a ideia de migrar um pouco de trajetória. Ao longo do tempo, foi um pouco mais para a perspectiva macro. Dentro da perspectiva macro, um pouco mais tentando compreender empresas, tentando compreender mais estratégia, eu me aproximei a essa área. Então, eu também fiquei muito próximo da área de estratégia de marketing. E hoje, eu ainda assim, às vezes, faço pesquisas reduzindo para a área um pouco mais micro, que é a área de vendas, porque o vendedor é uma parte desse processo. Pela perspectiva do vendedor é mais micro, pela perspectiva institucional é um pouco mais dilatada para entender o fenômeno de como a empresa consegue ter os resultados. Então, é basicamente isso. No futuro, talvez, ainda possa migrar ainda mais e mudar a régua da equação. Porque cada vez mais o marketing digital tem tomado um espaço diferenciado dentro da dinâmica de marketing e ele pode ser um novo tema que vem entrar na minha pauta de pesquisa. Uhum. Ser um dos principais autores desse tema no Brasil pode demorar anos, né? Pelo menos em alguns casos, anos. Que passo que você enxerga para ser um dos principais autores ou um dos autores de destaque como pesquisador dentro de um tema
na área de marketing aqui no Brasil? Eu vejo essa pergunta com duas perspectivas. O trabalho de estudar marketing é um trabalho do profissional que ele, claro, tem a capacidade de compreender diferentes fenômenos, mais perspectivas e, portanto, ter mais lateralidade. Isso talvez não vai destacar um profissional na especificidade de um tema. A especificidade de um tema pode destacar o profissional como uma boa produtividade em um determinado assunto, mas também tem uma vertente um pouco negativa de reduzir a capacidade de pensar em outros aspectos. Então, eu vejo um pouco complementar, eu vejo como duas perspectivas. Eu não sei se é tão interessante ficar só num tema, ou se também é interessante, em alguns momentos, tomar um oxigênio maior para aumentar a capilaridade. Eu venho estudando vendas ao longo dos últimos 6, 7 anos, e isso acabou dando um aumento de produtividade, evidentemente, em vendas. Ao estudar mais, ao ler mais, ao conhecer mais, facilita um pouco mais o desenvolvimento de um projeto, uma análise de uma eventual conclusão, uma perspectiva de entendimento de resultado ou de teoria alternativa, para com esse tema específico que é vendas, vendedores, canal de distribuição. Mas também eu acho que é super válido o profissional que toma um pouco de perspectiva mais ampliada em outras áreas, para poder conhecer também mercado, para poder entender aspectos diferenciados, para gerenciar uma boa aula, uma boa conversa com CEOs, gestores, etc. Então, claro, evidentemente, demora anos. O meu início da universidade foi em 2003, então eu estou completando aí próximo de 20 anos como professor de ensino superior. Mas balancear um pouco mais entre essa dualidade de generalista versus especialista também é um bom plano. Essa é uma observação que eu faço com relação ao autor futuro que vai pesquisar um tema ou múltiplos temas em marketing.